Amém, meus amados. Jesus é o nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos ao seu canal da Igreja no Gama. Nós queremos dar continuidade ao material que estamos desenvolvendo, baseado nesse livro aqui, O Viver Cristão nos Tempos Finais. Esse livro aqui tem como finalidade não dar uma explicação profunda, teológica, sobre os assuntos escatológicos, mas a finalidade dele é nos dar uma revelação da atitude que nós precisamos ter, atitude espiritual, que nós precisamos ter nos últimos tempos, porque não somente estão acontecendo coisas negativas que vão acontecer e essas coisas negativas vão se intensificar no mundo, mas Deus, a favor dele, ele está gerando um grupo de vencedores, um grupo de cristãos que estão crescendo, estão sendo amadurecidos e estão cumprindo o ministério da nova aliança. Então, essa é a finalidade desse livro, e no capítulo de hoje nós vamos falar sobre o Espírito e a edificação, basado no capítulo 5. Então, não esqueça de se inscrever no canal, dar um sininho e dar um like se você gostou do material. Amém? E mandar esse material para outras pessoas, para que elas também possam ganhar a palavra do Senhor. Muito bom. Então, o Espírito e a edificação. Deus tem um elemento, Deus tem algo que vai nos trazer a salvação plena neste tempo que nós estamos vivendo, além de que nós estamos em um tempo muito perigoso e muito difícil para a sua igreja. Deus tem o Espírito e por meio desse Espírito Deus está gerando uma edificação. E nós vamos usar o livro de Apocalipse para ver um pouco disso aí. Então, quando nós pensamos nos tempos finais, nós pensamos no fim, e nós pensamos na palavra Apocalipse, a primeira coisa que nós pensamos é em medo, pensamos em caos, pensamos em desesperança, em que tudo acabou, em que esse mundo vai ser queimado, e não tem outra coisa. Mas eu quero dizer algo para você. Deus tem uma palavra, uma profecia nesse livro, que o fim não é mostrar as coisas negativas. O fim de Deus mostrar esse livro é nos mostrar a revelação. De fato, a palavra Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Deus quer tirar o véu da nossa mente, dos nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver qual é o fim real que Deus tem para seus filhos e Deus tem para a sua igreja. Eu quero dizer algo para você. O fim da igreja, a finalidade da igreja, o alvo da igreja não é o caos, não é a desesperança, é todo o contrário. Deus quer edificar, Deus quer completar seu plano neste tempo, com cada um de nós, seus filhos, e Deus quer arrebatar seus filhos desse sistema de coisas que nós estamos nesse tempo e nos inserir no reino, na realidade do reino, na manifestação do reino e poder estar dentro da própria glória do Senhor. Esse é o nosso fim, esse é o nosso alvo. Amém? Então, qual é o processo para que isso possa ser levado a cabo? Qual é a essência? Como acontece isso? Então, o livro de Apocalipse, quando começa falando no primeiro capítulo, ele começa falando dos 7 espíritos. Nós precisamos ver qual é a importância do Espírito de Deus neste tempo e que quer gerar esse Espírito nesse tempo. Então, precisamos conhecer qual é a importância, precisamos conhecer qual é a finalidade de Deus ter intensificado os 7 espíritos. Para os que ainda não conhecem esse termo, eu quero ler primeiramente Apocalipse capítulo 1, versículo 4, ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, esses 7 espíritos aqui não são 7 espíritos separados. É o mesmo Espírito de Deus, além de ele ter passado por um processo de morte, de encarnação, viver humano, morte, ressurreição. Ele, no final dos tempos, nos tempos apocalípticos, nos tempos nos quais Satanás tem intensificado a obra maligna e a iniquidade, para neutralizar o viver cristão, neutralizar a vida espiritual dos cristãos, Deus tem intensificado seu Espírito para poder gerar seu plano em nossas vidas. Amém? Então, a finalidade do 7 espíritos é isso.
É intensificar o operar de Deus para gerar um processo de edificação intensa em nossas vidas, para poder gerar duas coisas. Um reinado, alguém que manifesta a imagem de Deus, que manifesta que está debaixo do encabeçamento de Cristo e está por cima de qualquer coisa, e um sacerdócio ativo que cumpre seu propósito de trazer os homens a Deus e levar Deus aos homens. Então, que esses 7 espíritos, Senhor, possa gerar essas duas coisas em nossas vidas. Um reinado e um sacerdócio ativo. Que possamos manifestar e exercer nosso sacerdócio em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja, e possamos ser ministros da nova aliança que cumprem, que cooperam com o Senhor neste tempo. Muito bom. Então, o livro de Apocalipse, ele começa falando de Jesus na glória. Um Jesus que é homem, Deus, que agora, hoje, está na glória, exercendo seu reinado e seu sacerdócio. Já Jesus, ele está consumado, exercendo essa função. Agora, Deus está esperando que todos nós, de forma individual e de forma coletiva, possamos também exercer tal sacerdócio e tal reinado. Então, nós precisamos nos perguntar, como nós, como corpo, como igreja, estamos? Será que nós, como corpo e como igreja, estamos exercendo esse sacerdócio e esse reinado? Será que eu, individualmente, estou exercendo esse sacerdócio e esse reinado? Então, para isso, Deus está operando seu processo de edificação neste tempo. Vamos ler, por favor, um versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Deus está nos edificando, Deus quer gerar um processo de crescimento espiritual, ganhar nosso ser, para que possa ser gerado um sacerdócio santo, que possa oferecer a nosso Deus e Pai um sacrifício santo, ou seja, pessoas que vivem completamente para o Senhor e que cumprem o ministério da nova aliança neste tempo. Então, esse aí é o nosso destino, esse é o alvo, a nossa meta. Quando nós vemos, exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, vamos ler esse versículo. Ele diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós, como filhos de Deus, temos parte nessa primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então, irmão, tenha isso no seu coração, guarde isso no seu coração. Deus hoje está nos preparando, está nos treinando para como sacerdócio, como reis neste tempo, para exercer essa função no reino vindouro nos 1000 anos. Amém? Então, vendo tudo isso aí, vendo que essa é a meta e esse é o processo que Deus está cumprindo neste tempo, perdão, nós precisamos conhecer que nós temos um espírito humano e que nesse espírito humano, nós como filhos de Deus, habita o Espírito. E não é qualquer espírito, não. É os 7 Espíritos de Deus, o Espírito intensificado de Deus que está habitando no nosso espírito. Amém? Então, nós estamos vivendo hoje uma crise, uma ola de crise. Não? Temos uma pandemia, já estávamos vivendo, né, nessa terra uma série de acontecimentos que estão gerando uma crise. Né? Uma crise climática, crise social, crise moral, crise espiritual. E hoje, por meio dessa pandemia que estamos tendo, nós estamos agora, vamos experimentar, e o mundo inteiro vai experimentar uma crise econômica muito forte. Então, essa ola de crise está gerando medo, está gerando incertidumbre nas pessoas. Ok, nestes dias eu estava na rua, né, e vi alguns investimentos e algumas lojas, né, que elas estavam fechando, né, estavam ficando falidas, né, e vi, chamou minha atenção, eu vi uma academia, um homem aí tinha investido muito dinheiro, né, e ele tinha todo
todo seguro para que esa academia fosse todo un suceso. Todo el mundo falaba de esa academia, todo el mundo iba a salir de la academia donde estaba para entrar en esa academia. Y de un momento a otro llegó esa crisis y ahora está en perigo esa academia, ¿no? Mostrando de que esse mundo, nada neste mundo, por mais que nós pensemos que as coisas estejam seguras, que estejamos já todo arranjado, todo já pronto para ter sucesso nesse mundo, irmão, nada nesse mundo é seguro. O único seguro que nós temos é nós entrar dentro da palavra do Senhor, que ela não muda e ela permanece para sempre. Então, como nós podemos vencer essa ola de crise generalizada que nós estamos vivendo? Como nós poderíamos ser potencializados para que o nosso moral e a nossa vida espiritual possa ficar por cima de todas essas coisas negativas? Bom, o Senhor tem um meio para fazer isso. Sabe, amados irmãos, Deus tem seu Espírito. E o Pai, Ele já tem um sinal, uma frequência espiritual para transmitir a todos nós, para nós entendermos e sermos potencializados com a vida divina. Só que o Pai, Ele está procurando quem são aqueles que possam sintonizar, possam pegar esse sinal. Então vamos ler um versículo aqui em João capítulo 4, um versículo muito conhecido. João capítulo 4, versículo 23. Ele diz: Senhor Jesus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você vê o primeiro espírito aqui, o Espírito de Deus, que ele aparece com uma E maiúsculo. E o espírito minúsculo fala do nosso espírito humano. Depois de, porque são o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Então, Deus é espírito e Deus já está enviando sua frequência, seu sinal, para nós sintonizarmos e estar na mesma frequência para podermos entender seu plano. Então, eu quero colocar um exemplo aqui. Quando nós vemos exemplo, o assunto da palavra frequência, estamos falando da física, das ondas. E o Pai, ele tem uma frequência. Eu quero comparar essa frequência com a frequência 7, no qual o Pai ele está na frequência mais elevada e mais alta desse universo. E Ele está enviando seu sinal para que nós, por meio do nosso espírito humano, possamos sintonizar esse sinal e possamos entender aquilo que está no coração de Deus. Só que o que acontece é que para nós podermos sintonizar o sinal desse espírito, nós precisamos intensificar 7 vezes o nosso desfrute. Por quê? Porque o inimigo, o mundo, ele também tem uma frequência contrária. Ele está enviando um sinal. E se nosso sinal e a nossa frequência está por debaixo, imagine que Deus é a frequência mais alta, o mundo está por aí 5, 6, enviando uma frequência, mas seu desfrute está em 1, 2 ou 3. Você vai ficar influenciado pela frequência mundana. Você e eu precisamos intensificar a nossa frequência, intensificar a nossa antena espiritual para poder pegar o sinal espiritual. E precisamos para isso, então, intensificar o nosso desfrute. Amém? Então, o Pai está em uma frequência. E Satanás, ele também tem uma interferência negativa, uma interferência mundana para que nós sejamos mais influenciados por esse mundo e não sejamos influenciados pelo sinal, pela frequência divina. Então, eu quero fazer uma comparação aqui com o assunto das ondas. Vamos falar um pouco de física e vamos fazer uma pequena comparação. Ok, o que são essas interferências, né? Elas são ondas, não? São fases de onda, muito diferentes. Eu vou explicar um pouco para poder entender esse exemplo, né? Vamos falar um pouco aqui de física. Esse assunto de interferência, ela se chama superposição. E elas podem ser positivas, essa superposição pode ser positivas e podem ser também negativas, ok? Na superposição positiva, aquela que é construtiva, elas são então são ondas que elas estão em fase. Que quando essas ondas estão na mesma fase e elas se unem, elas sumam essas ondas. Exemplo, se uma onda é tipo 4
e a outra é tipo 2. Quando elas se juntam, e por estar na mesma fase, aí suma uma onda maior, que é o número 6. Então eu quero fazer uma comparação. Que é estar na mesma frequência, é viver a Cristo neste tempo. Imagina então que você está na frequência 4 de desfrute de Cristo. E aí você se consigue com um irmão. E ele está no desfrute de Cristo na frequência 2, mas na mesma fase. Uma fase de desfrute, só que em diferentes intensidades. Quando você junta essas duas frequências, a onda de Cristo aumenta. E essa é a importância, amados irmãos, de nós neste tempo ter um viver de igrejar. Então, imagine, você tem 4, outro tem 2, outro tem 5, e aí todos estamos buscando o desfrute de Cristo e juntamos essa onda, juntamos essa frequência, e quando essa frequência se junta, irmão, nós vamos ter uma igreja com uma onda, com um sinal, irmão, com uma transmissão espiritual que vai influenciar este mundo. Isso é o que Deus está procurando nesse tempo, seus adoradores. Não importa o nível de crescimento, não importa o nível de frequência espiritual que você está tendo, é importante que você esteja buscando e esteja buscando com outros, para ter uma experiência coletiva, para que a igreja seja uma frequência poderosa que possa influenciar nossas vidas e também essa sociedade. Então essa é a importância do nosso viver da igreja. Então podemos falar então que essa é a superposição de ondas positivas. Vamos colocar o outro exemplo, a superposição de ondas negativas que tem a ver com Satanás. Então, a superposição de ondas negativas é uma onda que é para destruição, é para neutralizar a onda positiva. É por isso que acontece isso nas ondas de sinais. Você tem uma onda e ele está chegando o sinal, mas pode chegar outra onda negativa, uma superposição negativa e causa interferência. E não deixa essas ondas ser harmoniosas para que o sinal possa chegar. Ok. Qual é a diferença dessas ondas então negativas? Que elas estão em fase opostas às ondas positivas. E ela se chama diferenças de amplitude. São uma diferença de amplitude. São fases opostas, que estão opostas às ondas positivas. Então, como funciona isso? E aplicando isso à nossa vida espiritual, imagine. Porque eu estou falando que você precisa se sintonizar com o 7 espírito e o sinal mais elevado desse universo. Porque você e eu, em nosso viver espiritual individual, não podemos ter uma onda de 2. Imagina, você tem uma onda de desfrute de Cristo de 3. Aí chega Satanás com uma face oposta, uma informação negativa de 2. Quando essa onda, quando esse sinal passa por nossas vidas, e essa informação negativa chega até nós, ele vai subtrair, vai tirar 2 pontos de desfrute de Cristo e vai deixar você só com 1. Se você tem 3 níveis de desfrute de Cristo, aí chega uma onda, uma fase oposta, negativa, ele vai tirar todo o seu desfrute de Cristo e você e eu poderíamos ficar neutralizados. Como então nós podemos vencer isso? Nós, amados, precisamos estar em uma conexão constante com o sinal divino, com o 7 Espírito, com a sintonização divina. Então, essa é a solução. E eu quero dizer algo para você. Lá no terceiro céu, o Pai, no trono de Deus, ele tem uma central de transmissão poderosa para nos transmitir sem interferência o plano do Senhor, a vida do Senhor, o encorajamento, a graça do Senhor para nós vencermos as coisas negativas. Então, vamos ver no livro de Apocalipse essa central poderosa de transmissão divina. Vamos ver Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Ele diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia!
Isso aí, amados irmãos, é a central de transmissão mais poderosa desse universo. E o plano do Senhor é que nós possamos nos conectar com essa central de transmissão para nós ser infundidos, para nós ser encorajados e nós cumprir o plano do Senhor. Vamos ler outro versículo que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ele diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então esse sinal está chegando, irmão. Mais poderoso que o 5G e que qualquer geração de transmissão dessa terra. É um sinal poderosíssimo que está hoje alcançando toda a terra. Só que você precisa ligar a antena. Você precisa exercitar seu espírito na mesma frequência, numa frequência 7 de desfrute, para podermos ficar sintonizados e que a interferência satânica e a informação negativa desse mundo não venha a causar uma superposição negativa, uma interferência negativa para nós ficarmos desconectados com Deus. Então, vamos ver vários pontos para que quer transmitir esse 7 espírito. Então, o primeiro que nós precisamos é nos sintonizar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. 17, perdão. Ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia! Aqui está o processo para ficar sintonizados com essa antena, com essa central de transmissão divina. Ligar, amados irmãos, o nosso espírito, por meio de invocar o nome do Senhor, por meio da oração. Senhor Jesus, nos esvaziar, ter comunhão com Deus. Da forma mais simples, irmãos, é nos esvaziar de nós mesmos, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que nós precisamos nos aproximar a esse trono da graça para receber a salvação e a graça do Senhor. Essa, amados irmãos, deve ser a nossa atitude. Não fique parado. Se você está desencorajado, se você está apagado, se você perdeu o sinal, ligue a antena de novo. Invoque o nome do Senhor. Pegue a palavra, ore a palavra, desfrute o Senhor de graças por toda a salvação que Deus preparou para nós, como graça para nós entrarmos na sua presença. Glória a Deus por isso. Outra coisa que quer fazer, essa central de transmissão poderosa, ela quer potencializar-nos para nós ter um viver vitorioso. Você está cansado de ter um viver de derrota? Na sua família, no seu casamento, na sua relação como pai, filho. Eu estou cansado. Por isso eu quero ser potencializado com esse sinal. Amém? Vamos ver aqui. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Aqui os olhos do Senhor são os 7 espíritos. Seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ó Senhor Jesus, Deus se quer mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, o segredo é entregar todo o nosso coração para receber essa potencialização da humanidade de Cristo, da vida de Cristo, das compaixões de Cristo, da misericórdia, irmãos. Ter uma expressão divina. Você e eu, por nós mesmos, não conseguimos cumprir e expressar o Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós sempre vamos errar. Mas o Senhor, Ele está buscando aqueles que ativam o seu Espírito, para Deus se infundir com o seu Espírito e potencializar as pessoas com a vida divina e com a humanidade de Cristo, para nós poder expressar o Senhor. Glória a Deus por isso. Deus também está esperando aqueles que sintonicem, que liguem seu espírito para abastecerlos espiritualmente. Vamos ler, por favor, Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Ele diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sonho. Aqui ser despertado é de ser despertado espiritualmente. Que Zacarias, ele estava dormindo e ele foi despertado espiritualmente para ter uma experiência espiritual.
se você e eu queremos ter uma experiência espiritual, nós precisamos despertar e ativar o nosso espírito. Não tem outra forma. Versículo 2 diz: e me perguntou, que vês? Respondi: olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite. Esse vaso de azeite aqui, o candelabro, é a obra do Senhor, é a igreja, é a testemunha do Senhor. O vaso aqui é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, onde Deus tem almacenado, podemos dizer que é a central de transmissão, onde Deus tem armazenado todo o azeite para transmitir a sua vida. Então, um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos que são para transmitir, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima dos candelabros. Amém? Então, Deus tem uma central de transmissão para Ele abastecer a todos os crentes com a vida espiritual. Mas sabe qual é o segredo? O segredo está estarmos e permanecer no candelabro. O candelabro, amados irmãos, é a testemunha de Deus. Naquele tempo era Jerusalém. A construção do templo, dos muros da cidade, era a obra que Deus estava fazendo nos tempos de Esdras e Neemias. Hoje, essa obra está sendo feita na igreja. E o lugar para nós ter essa central de abastecimento, esse lugar é a igreja. Os tubos onde Deus está descendo com esse azeite de forma abundante é a igreja. Aleluia por isso. Versículo 3 diz: junto a este, 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras aqui, nesse momento aí, nesse contexto, era Ageu e Zacarias, que eram os profetas que Deus tinha levantado para transmitir o falar de Deus para a sua igreja. 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, isso é uma mostra que Deus, para poder transmitir a sua palavra, Ele está usando vasos, Ele está usando profetas, que são as oliveiras deste tempo, para Deus poder transmitir e podermos entender o falar de Deus neste tempo. Então, glória a Deus, por isso que Deus, ainda que neste tempo está se levantando muitos falsos profetas, Deus está levantando um grupo de profetas que possam falar a sua palavra e possam transmitir o azeite como uma oliveira fiel que cumpre o plano do Senhor. Muito bom. O que mais quer fazer essa central de transmissão? Ela quer nos transferir um poder para resistir os ataques do maligno. Inclusive, é um poder para não somente resistir, é para destruir as obras malignas, as obras do diabo. Vamos ler esse versículo que está aí mesmo no capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, como nós vamos enfrentar todos esses desafios? Como nós vamos resistir os ataques do maligno e como vamos destruir os ataques do maligno? É por meio do Espírito intensificado. Glória a Deus por isso. Muito bom. E também, esse Espírito quer dar-nos um poder para nós vencer neste tempo. Nos tornar seus vencedores. Vamos ler o capítulo 4, versículo 7. Ele diz: quem és tu, ó grande monte? Esse monte aí são as dificuldades, são as coisas que estão na frente, que vemos aí, que nós pensamos assim: nossa, como eu vou conseguir vencer esse monte? Como eu vou conseguir atravessar a altura e a dificuldade? Que é aqui esse monte. Então o Senhor falou que se nós temos uma fé do tamanho de um grão, né, de mostarda, nós conseguiríamos falar para esse monte: retira-te e vai para o mar. Então, graças ao Senhor por isso, que aunque nós tenhamos uma fé pequena, nós temos um Deus muito poderoso e muito grande para nós vencermos essa dificuldade e para atravessarmos. Talvez o monte não vai ser tirado, mas você pode ser colocado em cima do monte. Aleluia. Então o Senhor disse aqui:
Diante de Zorobabel serás uma campina. Aleluia. O Senhor está falando que Deus vai vencer a dificuldade maligna por meio de Zorobabel. Ou seja, Deus vai usar-nos a nós como igreja na edificação da sua casa, na edificação do seu templo neste tempo, para destruir a obra maligna que está operando neste tempo. Porque Ele colocará a pedra de remate. Aqui está falando de que Deus está profetizando de que a edificação vai acabar. Eles estavam tendo dificuldade. Se estavam levantando os inimigos poderosos, mais poderosos do que eles, muito mais. Mas Deus falou assim, não. Zacarias, fique encorajado, que eu vou usar vocês e eu vou destruir essa obra maligna e eu vou acabar com minha obra da edificação e tenha certeza, eu vou colocar a pedra de remate. Deus está nos profetizando, está nos mostrando na sua palavra que se nos mantemos na fidelidade do Senhor, Deus vai acabar sua obra em nós. Glória a Deus por isso. Então, em meio das aclamações, haja graça e graça para eles. Aleluia! Qual é o segredo? É clamar. Vamos clamar mais, vamos orar mais, vamos intensificar a nossa busca, vamos buscar mais do Senhor e Deus vai derramar graça e mais graça para nós sermos capacitados e nós podermos cumprir o ministério da nova aliança. Amados irmãos, ficaram muitos pontos para desenvolver, mas meu tempo acabou. Mas eu quero encorajar você a ler esse livro e culminar a leitura e poder desfrutar dessas porções que são fantásticas, são maravilhosas. Então, se você gostou desse material aí, dê um like, amém? Se inscreve no canal, ative o sininho e também envia esse material para que os filhos de Deus possam entender, possam se sintonizar com essa central de transmissão poderosa e divina que está nos dando os 7 Espíritos de Deus. Então eu quero terminar orando. Pai, nesta hora te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor está no trono da glória, Senhor, transferindo o seu Espírito em toda essa terra. E hoje o Senhor está procurando seus adoradores, aqueles que ativem, Senhor, que liguem seu espírito humano para ficar sintonizados contigo. Não queremos estar, Senhor, na mesma frequência, uma frequência poderosa, alta, que não sejamos, Senhor, interferidos pela frequência negativa de Satanás nessa terra, mas possamos entender aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e nos usar para cumprir seu plano eterno. Nós queremos agradar teu coração, nós queremos que possa ser gerado em nossas vidas um reinado, um sacerdócio espiritual que cumpla teu plano e cumpla teu propósito. Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.